A tecnologia ao alcance de todos. Fala, parceiro, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Belcast, um podcast onde a tecnologia está ao alcance de todos. Eu sou o Fábio Cometti, do time de gestão da Belfone. Comigo aqui no apoio a Letícia do Marketing. Oi! Tamo junto, Lê. Parceiro, semanalmente a Belfone vai trazer conteúdos relevantes para o seu negócio. Nós vamos falar de energia, comunicação, redes, segurança eletrônica e empreendedorismo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre fontes de alimentação da Intelbras. E ninguém melhor do que elas para falar sobre o assunto. Estou aqui com a Eli, nossa supervisora de produtos de energia. Tudo da bem? Belfone, bem-vinda ao Belcast. Tudo bem, Fábio? Voltei agora para falar de uma outra linha. Legal, bem-vinda, Eli. Obrigada. E ela, Silvana, nossa executiva de vendas da Intelbras, bem-vinda ao Belcast, Sil. Obrigada, Fábio. Muito feliz de estar participando com vocês do Belcast. Legal. Vamos começar nosso bate-papo aí sobre mitos e verdades sobre fontes. Vamos e eu lá. vou começar pela Sil. Ô, Sil, fonte é tudo igual? Bom, isso é um verdadeiro mito. Mito. Fonte de alimentação não é tudo igual. É um erro bem comum, tá? Que muitas pessoas cometem de achar que uma fonte 12 volts, por exemplo, de 1 ampere, independente da marca que ele compre, que ele adquire, vai ser uma fonte de 1 ampere e vai atendê-lo da mesma forma. Então, isso é mito, tá, Fábio? A Intelbras ela tem um cuidado muito grande no desenvolvimento dessa fonte, porque ela é confeccionada em material anti-chamas, foi desenvolvida com todos os sistemas de proteção contra interferências. É uma fonte que possui uma voltagem maior, uma tensão de voltagem maior. Isso garante que ela alimente câmeras com qualidade, mesmo quando o cliente está utilizando, de repente, uma metragem de cabo maior. Enfim, é um conjunto de fatores que fazem as fontes Intelbras serem únicas e de extrema qualidade, tá? Para garantir a qualidade do projeto do cliente. E eu acho que nem só isso, né? Se a Intelbras já fabrica as câmeras, né? Nada melhor do que ela mesma desenvolver a fonte para a câmera dela. Porque precisa da fonte para funcionar, né? Exatamente. Não tem como fugir disso. Sim. Legal, Eli, aproveitando esse gancho aí, eu queria que você quebrasse mais um mito. Diga. Fontes Intelbras são caras? Fábio, o pessoal tem uma visão muito errada. Isso é um mito. Mito! Vou te explicar por quê, tá? As fontes Intelbras, o pessoal fala, não, eu não vou levar porque é mais cara, né? E não é verdade. Então, se você pegar, igual você falou, uma fonte F1201, que é a fonte de 1 ampere, ela alimenta até 4 câmeras. Né? E isso no mercado não são todos os fabricantes que têm. Lógico que você tem que ver a distância do cabo e tudo mais. Então, no projeto, quando você tem um projeto muito grande que vai usar, não sei, 50, 100 fontes, na hora que você começa a fazer os cálculos com a fonte da Intelbras, você precisa de menos fonte para alimentar um número maior de câmeras. Então, é mito. Então é mito. Mito. Mito puro. Mito puro. Legal. Ô, Sil, Sim. eu sou um instalador, e aí eu vou lá, eu compro uma fonte, pego o conector P4 da fonte e corto o P4 da fonte. Eu perco a garantia? Mito ou verdade? Mais um mito para conta, Fábio. Ô, Totalmente louco. mito. Esse é mito também? Também é mito, tá? Caramba. Hoje a nossa linha de fontes, as fontes plásticas, elas têm 2 anos de garantia. Então, mesmo o cliente que adquiriu hoje, de repente na embalagem dele está com a informação de que possui 1 ano de garantia, isso é uma coisa bem importante. Hoje elas possuem 2 anos de garantia. Quer dizer, então o Brasil estendeu a garantia das fontes dela. Estendeu a garantia das fontes. Pô, que Tal legal. confiabilidade a gente tem nesses produtos que a gente estendeu a garantia. Então, mesmo com o conector P4 cortado, ela pode procurar ali o distribuidor parceiro, se precisar trocar, que ela vai conseguir fazer a troca expressa desse produto. Legal, Sil. Ô, Eli, mais uma nesse jogo de mitos ou verdades, né? As fontes Intelbras só servem para câmeras? Mito. Mito! De novo. Mais um mito, Mais um caramba. mito pra conta. É tudo mito. Mais um mito pra conta, tá vendo? Mais um Vamos mito. quebrar esse paradigma aí. É. As fontes não servem só para câmeras, tá? A fonte vai servir para controle de acesso, para porteiro, serve para botoeiras, fitas de LED,
sons, microfone de CFTV. Vou te falar que acho que até no nosso microfone aqui você poderia estar colocando uma fonte também, dependendo da amperagem dela. Então, é mito. Tem outros lugares que você pode estar usando a fonte também. Não é só para câmera, então. Então, mitos quebrados, né? E a gente comentou agora sobre aquela questão da fonte, de você colocar uma fonte e alimentar 4 câmeras, né? E a Intelbras, ela tem uma ferramenta importante para o parceiro, que é a calculadora de viabilidade para sistemas de CFTV, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa ferramenta que é importante pra caramba aí pro parceiro que tá ouvindo o Belcast. Legal. Essa ferramenta é uma ferramenta nova que a Intelbras desenvolveu, está disponível no nosso site, tá? Se chama Calculadora de Viabilidade de Sistemas de CFTV. E nessa ferramenta o parceiro consegue verificar se dentro daquele projeto ele está utilizando a fonte ideal. Então ele vai alimentar ali com as informações de amperagem, voltagem, bitola de cabo e distância, por exemplo, que ele está fazendo essa instalação. E ela vai dizer se é viável ou não a utilização daquele produto, naquele cenário ali. Então, é bastante importante, Fábio, eles utilizarem essa ferramenta, tá? Para ter a certeza, garantir que a instalação vai estar utilizando a melhor fonte. Até para dar mais segurança no projeto. E além disso, quando ele coloca lá todas essas informações, aparecem os modelos que ele pode estar utilizando. Então, muitas vezes aparecem 2, 3, às vezes 4 modelos que ele pode estar utilizando para aquele projeto. E aí ele adequa o que for melhor para ele. De acordo com a necessidade do projeto. Isso. Né? Múltipla escolha aí. Múltipla escolha. Inclusive, quando a gente utiliza essa ferramenta, fica bem visível lá essa questão que a gente está falando de um dos grandes diferenciais das fontes da Intelbras, que é a questão de amperagem. Né? A nossa fonte de alimentação, por exemplo, de 1 ampere, ela tem 12,8 volts. Então, esses 12,8 volts, justamente considerando essa perda que a gente vai ter com o cabo. Né? Então, quando a gente faz esse cálculo, utilizando essa ferramenta, utilizando a fonte Intelbras e colocando uma fontezinha qualquer, né, de 12 volts, a gente vê a diferença que ela tem ali no projeto com relação à distância, atendimento e tudo mais. Legal. O número de câmeras que ele atende. Tem sistemas aí que, se o cara coloca uma fonte que não responde ao que o sistema pode dar, a imagem fica totalmente comprometida, né? Por isso que ela tem esse 0,8 que é de sobra, né? Que é para garantir atender certinho o projeto. Além da qualidade de imagem, lembrando também que a fonte vai proteger aquela câmera, né? Sim. Então, ela protege aquela câmera, então por isso tem que ser um acessório de qualidade. Não, sem dúvida. Bom, o nosso parceiro que acompanha o Belcast, com certeza já pegou uma fonte colmeia para fazer a instalação, né? E muitos ainda não usaram nos projetos a fonte colmeia, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse... É um produto que ele atende, assim... Inúmeros projetos, né? Queria falar um pouco sobre a fonte colmeia. O que vocês podem falar sobre isso? A fonte colmeia é um produto que já está bastante consolidado, tá? A maioria dos instaladores já conhecem, utilizam. É a fonte que também chamam de fonte gradeada, né? Gradeada e colmeia. Sim. E um dos principais diferenciais dessa fonte é que ela tem o ajuste de tensão. Então ela é regulável de 11,5, né? Exatamente, até 13,8 volts. Então, quando ele precisa fazer uma instalação a uma distância maior, ele utiliza geralmente a fonte gradeada. Tá? Hoje a gente tem no portfólio as fontes de 3, 5 e 10 amperes gradeadas. E além disso, o que facilita também na gradeada ou colmeia é que você pode instalar ela na parede, você pode instalar ela inclusive em estruturas de rack. Tem como você fazer a instalação dela também. Facilita a vida do instalador, facilita. Né? Levando para uma linguagem aí bem popular, a fonte colmeia com a regulação, né, com o regulador, é mais ou menos assim, né? Você tem uma caixa de som e você precisa ter volume em certos ambientes. Exatamente. Ele tem o regulador de tensão, que para levar para uma linguagem de som é onde você aumenta o volume, né? Simples assim, né? Não, Fábio, você me falando isso, eu lembrei agora... Antigamente, não sei se todos vão lembrar, a gente pode associar também aquele seletor da TV,
que você ia no seletorzinho e era, né? Ajustando a imagem, já tinha lá o ajuste, né? É mais ou menos isso. Os mais antigos vão saber. Na casa da minha avó tinha, eu tenho certeza. Eu não lembro disso não, não lembro disso não. Para que aí tá bom. Tá ótimo. É mais ou menos isso. Legal, Eli. Bom, também, além da fonte colmeia, né? A gente tem aquelas fontes multissaídas. Você vê, são produtos diferentes, são fontes, mas a gente tem a colmeia e tem a fonte multissaídas. Qual que é a grande sacada do ponto de vista de vocês da fonte multissaídas? Eu acho que é a facilidade de conexão ali, né? A conexão ali via Bornes. E também tem um ajuste, tá? Lembrando que as fontes multissaídas também têm esse ajuste de 11.5 a 13.8. E pode conectar direto os equipamentos à fonte, né? E ela além traz disso, bastante praticidade. Além disso, você pode deixar ela numa distância maior, né? Que não vai ter interferência. E aí tem a proteção de poeira, né? De umidade. Então, às vezes, tem um lugar que não é, né, sei lá, com tanta proteção, né? Fica meio externo, assim. Ela tem uma proteção maior. Legal. E geralmente as fontes multissaídas, elas têm uma amperagem maior, né? Ela não é amperagem baixa, né? Ela é acima de quantos amperes ela começa? Não, ela é de 3, 5... 3 e 5? Hoje nós temos no portfólio de 3 e 5. 3 e 5 amperes, 3 né? e 5 Você amperes. não acha de 1 ampere, porque também aí é fonte menor, né? É, fontezinha pequenininha, né? Não, legal. Então é para sistemas aí com mais câmeras, né? E aproveitando, Fábio, quando a gente fala de 5 e de 3 e 5 amperes, uma fonte de 3 amperes em Intelbras, ela é capaz de alimentar até 10 câmeras. Caramba. Com consumo médio ali de 250 mAh. Quando a gente fala de 5 amperes, a gente está falando de alimentação de 20 câmeras. 10 amperes, alimentação de 32 câmeras, com uma única fonte. Então quer dizer, aquele é o mito mesmo, que a fonte é cara, realmente o mito. Né? Porque ela exatamente. barateia o projeto, né? Ela deixa mais em conta o projeto. Viabiliza muito negócio isso, hein, parceiro? É exatamente isso, né? Na hora que você fala, vou te colocar uma fonte em Intelbras, o cara, não, que ela é mais cara. Mas na hora que você monta o projeto, muitas vezes ele fica até mais barato. Não, e imagina com a gente aqui o cenário. Você faz toda a instalação lá para o seu cliente, deixa tudo funcionando bonitinho, e aí dá um problema numa bendita de uma fonte. Câmera com imagem chuviscando, interferência. Você tem que deslocar um técnico da sua equipe para ir lá trocar uma fonte de alimentação. Sim. Quer dizer, aquela tua economia vai pro ralo, né? Já era. Já ainda era mais com aquela a gasolina economia. no preço que está hoje, né? Exatamente. Não dá. Alto. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Então, principalmente, Fábio, porque elas às vezes testam aquela instalação durante o dia, onde ela não está utilizando o IR da câmera, e aí a gente tem um cenário de consumo. Quando chega no cenário noturno que aciona o IR, o consumo aumenta muito. Sim. Aí a gente brinca, né? Fala que aí é nessa hora que a gente vê quem é quem, na verdade. Tá. Porque aí geralmente é onde dá apresentam-se os problemas. Tá certo. Bom, a gente falou um pouco da fonte colmeia, falamos da fonte multissaídas, e a gente vai chegar na fonte ininterrupta. E alguns parceiros falam fonte no break, né? Vamos falar um pouco sobre essas fontes e as suas utilizações aí mais comuns aí. Qual que é o benefício que essa fonte traz para os sistemas do ponto de vista de vocês? Aproveitando que a gente vai falar de fonte ininterrupta, a gente está aqui com um super lançamento da Intelbras. Opa! Que é essa fontezinha aqui, ó. Olha, que compacta, né? Exatamente. É uma fonte bastante conhecida já, que é a FA1220S, né? Todos os parceiros conhecem, utilizam em sistema de controles de acesso. E agora a gente lançou a Mini, que é essa pequenininha aqui. A minizinha das fontes ininterruptas. Exatamente, super discreta. Legal. Né? O pessoal vinha pedindo mesmo um produto que fosse um pouquinho mais discreto. Ela também é uma fonte de 2 A, assim como a 1220S, só que ela utiliza uma bateriazinha mais compacta. Tá. Que é a bateria XB1212, de 1.2 essa bateria. Então ela vai ter um tempo de um cenário de autonomia diferente da FA1220S, que a gente estava acostumado a utilizar com a bateria de 7 A, né? Vai ter um pouco menos de autonomia. Mas dependendo do cenário, de repente uma porta que tem menos fluxo, né? Sim. Ela vai atender perfeitamente. Sem dúvida. Na verdade, é mais uma oportunidade para o parceiro reduzir um pouco o custo da solução e até sugerir
a alimentação de pontos que ele nem colocou no projeto. Exatamente. Por ela ser compacta, Sim. ela dá uma autonomia menor. Ou no baixo fluxo, o cara não vai ficar na mão. Isso é super importante para o projeto, né? E aí, falando também dos lançamentos, a gente tem a FB1201, Opa, Mais mais um conhecida. lançamento aí, hein, gente? mais conhecida como uma fonte no break, Sim. que ela tem uma bateria de lítio. Que ela é dentro. menor ainda que menor a outra, ainda, né? ó. Olha isso. E essa daqui, você pode usar além... Você pode pôr em câmeras, tá? Ah, Também. sim. Então, porque ela tem a bateria, acabou a energia, ela vai segurar. Então, às vezes, o cliente... eu não quero colocar um no-break porque vai encarecer meu projeto, mas se acontecer de acabar a energia, Sim. minha câmera... Aí acabou, né? A câmera vai desligar, mas ele pode colocar a EFB1201. Entendi. E o mais interessante é que essa fontezinha, mesmo compacta assim, Fábio, quando a gente fala numa alimentação de câmera, ela dá até 7 horas de autonomia Pra no cenário de câmera. Às vezes o cara tem lá uma câmera muito específica que não pode parar. Sim. Ele mete essa fonte aí, pô, é muito legal essa fonte. Ela tem a bateria de lítio, né? Que, pô, segura Isso. super bem aí. Ela tem uma bateria de 2.500 mAh, que é uma bateria recarregável, tá? E o tempo de comutação, quando acontece a falta de energia, é 0. Então, faltou energia, automaticamente ela já assume. É o lance de piscar. É o lance de piscar do Exatamente. episódio. De do nosso no episódio break, de né, no que a gente break. falou. Exatamente isso. Exato. E além disso, ele pode colocar um telefone sem fio. Num roteador, pode colocar. Atenção, provedores de todo o Brasil. Controlador de Exatamente. acesso pode colocar. Então, assim, não tem como falar, não vou colocar uma fonte ou não vou colocar um no-break que é muito caro, então coloca uma fonte no-break que vai atender. Não, mas eu acho legal. Você tocou num ponto sobre os roteadores, né? Imagina, um provedor instala em média aí 1.000 roteadores por mês. Ele não tem condição de bancar uma operação e meter um no-break para cada roteador que ele instala. Claro. Mas a fonte, o lançamento da Intelbras, essa fonte com bateria de lítio é uma saída super viável para o cara, né? Sim. Ele pode, inclusive, vender isso como um seguro, por exemplo. A gente brinca, né? Fala que é o seguro do funcionamento do roteador. Exatamente. E a gente sabe que, hoje em dia, na verdade, a gente fica sem luz, sem água, sem qualquer coisa, mas sem internet, né? De jeito nenhum ficar sem internet, Não, né? sem internet não dá, né? Em Imagina. casa já é complicado. Agora, imagina no estabelecimento, onde, de repente, a empresa tem lá os cartões que estão, né, utilizando Maquininha, a internet, maquininha. Enfim, então, pode vender isso como um seguro para o cliente. Pô, que Assim, legal. produto- Aumenta o faturamento do provedor, isso, hein? Sim. Exatamente. E não só isso, né? Como ela consome, a capacidade dela é de 1 ampere. Então, tudo que você tem lá, a mesma maquininha de cartão de crédito, eu não sei quanto consome, mas deve consumir muito pouco. Você Sim. consegue estar colocando nela também. Vai dar uma autonomia gigante, né? Pelo consumo da maquininha. É Nossa. muito pouco. Então, Não vai assim, parar. tem N locais e N possibilidades que você pode estar utilizando ela. É, bacana. Bom, meninas, sobre fontes Intelbras, temos mais alguma informação importante para passar para o parceiro do nosso Belcast? Eu vou abrir então para Silvana, para ela dar o seu recado final aí para o parceiro que está acompanhando com a gente aí o Belcast, sobre mitos e verdades sobre fontes Intelbras. Então, resumindo tudo que a gente conversou aqui hoje, Fábio, pessoal, invista em acessórios de qualidade no seu projeto, né? É super importante para você garantir realmente a entrega de um projeto a 100%. Então, não vamos economizar, né? Vamos fazer as contas. A gente sempre usa esse slogan, né? Faça as contas. Se você fizer as contas, você vai ver que realmente vai te trazer muito mais benefício você colocar os acessórios originais. Eles foram projetados para isso. Certo, Legal, Elis? legal. E você, É isso Eli? mesmo. Recadinho final aí pro nosso parceiro que acompanha o Belcast. O recadinho é, se você comprou a câmera, compra a fonte e coloca no break, vamos fazer um pacotão. E vamos ser felizes, E né? vamos ser felizes. Com tudo funcionando. Com tudo que é mais funcionando. importante. Exatamente. Continue assistindo. Toda semana a gente está aqui. Quem sabe a gente vem com uma próxima aí, vamos pensar. Ah, tem assunto, hein, Eli? Agora logo, eu gostei. Logo a gente volta. Não, gostei. Agora eu quero fazer toda semana. Pegou o jeito, né? Você e o Gil, vocês estão demais. Toda semana agora. Bacana, meninas. Obrigado pela presença de vocês, a disponibilidade.
Então, parceiros, é isso. Esse foi o episódio sobre mitos e verdades sobre fontes Intelbras. Para você que está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa seu like aqui no vídeo, dá essa moral pra gente, faça seus comentários, fique à vontade para comentar. Estamos também no Spotify, muito importante, no trânsito, escutem o Belcast. Tá legal? Então, é isso. Hashtag vem pra Belfone. Valeu, parceiro. Até mais.